Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Além das Estrelas. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Estamos recebendo vários feedbacks positivos. E lembrando a vocês, se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, não percam tempo. Nosso Facebook e YouTube é Gamate Biusi e nosso Instagram é Gamate_Astronomia. E eu estou aqui com eles, meus colegas de bancada e membros do grupo de astronomia. Vou apresentar a vocês um novo membro do grupo, entrou esse ano na física, que é uma fruta muito gostosa, Rafael Manga. Olá, gente, meu nome é Rafael Mangas, eu sou músico e futuro físico pelo Unesp e Biusi de São José do Rio Preto, e é nóis. Bom, estou aqui com ela, que é a luz do Gamate. Sem ela, a gente não seria nada, estaria na escuridão. Jeane. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jeane, eu faço física biológica lá no Biusi e pretendo seguir essa área de astrofísica mesmo. Certo, e o nosso convidado especial, ele que é o mestre dos mestres da aleatoriedade, Matheus Bertão. Opa, bom, sou eu, Matheus Bertão. Também sou do curso de Física, licenciatura, do 5º ano, entrei junto com o nosso querido Daniel aí. Queria dizer que eu também não sou do grupo de astronomia, né, então eu não sei, eu sou a pessoa leiga aqui do grupo, então acho que eu vou acabar fazendo bastante perguntas aí. E é nóis, gente, vambora. Mais uma vez, vocês que já me conhecem, eu sou o Daniel, também sou do curso de Física, e nós estamos aqui, todo mundo, do curso de Física. Por quê? Porque hoje vai ser um episódio muito especial. A gente vai falar sobre buracos negros. Oh! Oh! Uau! Oh! Uau! Pode fazer a sua primeira pergunta. E para quem você quer fazer a pergunta? Tá, então a minha primeira pergunta vai para o Daniel. E é sobre o horizonte de eventos, né? Que eu tenho bastante confusão em relação a isso. Que eu não sei se é aquela poeira que fica girando em volta daquela esfera negra, né? Ou se é a própria esfera, ou se é algo que tem lá dentro. Eu não sei, eu queria saber o que é isso, que eu tenho essa confusão em relação a esse conceito. Antes da gente falar sobre o horizonte de evento, acho que é legal a gente falar sobre o que é um buraco negro. E aí, sobre o horizonte de evento, entra dentro desse assunto, né? Um buraco negro, ele é um objeto astronômico, um astro, que está relacionado com o processo de evolutivo das estrelas. O buraco negro, ele seria o estágio final da morte de uma estrela que tenha muita massa. E o que acontece? A estrela morre, tá? E toda a sua massa, ela se concentra num ponto, e a Jeane vai falar qual é esse ponto. É um ponto no espaço no qual a gravidade é tão forte que ela consegue atrair tudo ao seu redor, até mesmo a luz. Então é por isso que recebe o nome de buraco negro. Isso, esse ponto a gente chama de singularidade, que é onde toda a massa se concentra, né? E a gente chama de singularidade. E o horizonte de evento é justamente essa região no espaço onde a força gravitacional é tão grande que a luz não escapa, como foi mencionado, que nada consegue sair dessa parte do espaço, né? Quando a gente estuda física, a força gravitacional, ela diminui conforme a distância, né? Esse lance sobre uma nuvem de moléculas girando em volta, isso se chama disco de acreção, certo? Enquanto uma partícula, ou, por exemplo, uma espaçonave estiver fora, longe do horizonte de evento, ele consegue ter uma velocidade para continuar orbitando ou para escapar de um buraco negro. A gente chama isso velocidade de escape, né? A partir do horizonte de evento, que é esse ponto do espaço que a gravidade é tão forte, a velocidade de escape supera a velocidade da luz. Então é por isso que é um buraco negro. Tipo, a luz não consegue... A partir desse ponto, a luz não consegue mais fugir, né, da força gravitacional. Certo. Mas se a nave estiver lá nesse disco de acreção, ela consegue ainda, normal. Consegue normal. Ah, tá. Porque, tipo...
É a partir do horizonte de evento que a velocidade de escape supera a velocidade da luz. Enquanto você está para fora do horizonte de evento, você consegue ter velocidade suficiente para poder ou manter em órbita, ali orbitando, ou poder sair do buraco negro. Lógico que a velocidade vai ser imensa, né? Porque a força gravitacional é imensa. Sim. Mas ainda assim é algo possível de se manter em órbita ou sair de um buraco negro. Você falou também que... Tá, então a esfera ela é o horizonte de eventos, no caso. Porque se nem a luz consegue escapar dela, então ali começou o ponto, né? A partir dali que a velocidade é maior que a velocidade da luz, no caso. Isso. Ah, tá. Aí você falou também que as estrelas, né, elas precisam morrer para se tornar um buraco negro, né? É uma dos meios de morte delas. Tipo, tem como elas se transformar em outras coisas, então. Isso, tem. Que aí está relacionado ao processo de evolução das estrelas e tem relação com a massa da estrela, né? Quem pode falar melhor do destino final das estrelas, né? É nossa amiga aqui, Jeane. Então, dependendo da massa da estrela, a gente tem vários destinos diferentes para uma estrela. Por exemplo, o nosso Sol. O nosso Sol, então, ele é uma estrela que se tornará, eventualmente, uma anã branca. Mas como que ocorre esse processo? Então, o Sol, atualmente, está transformando hidrogênio em hélio num processo que a gente chama fusão nuclear. O hidrogênio ele acaba em algum momento. Depois de aproximadamente 8 milhões de anos, então ele se transforma em uma gigante vermelha. Nesse processo de fase de gigante vermelha, a temperatura baixa e o núcleo agora ele está cheio de hélio. E os átomos de hélio passam a se fundir e formar novos átomos de carbono. Dura mais alguns bilhões de anos e depois disso tudo, aí não tem mais jeito, né? O céu ele vai ejetar todo o material, a maior parte do material dele, pelo espaço, e aí ele forma uma linda nebulosa planetária, e depois de alguns anos, se não me engano 20 mil anos, essa nebulosa planetária se dissipa ao longo do universo, e o que resta dela é apenas uma anã branca. Por que isso acontece? Porque o nosso Sol ele não tem massa o suficiente para se transformar em uma supernova, e essa supernova se transformar em um buraco negro. Para se transformar em um buraco negro, uma estrela precisaria ter aproximadamente acima de 25 vezes a massa do nosso Sol. Então não é qualquer estrela que se transforma num buraco negro, então? Não. É uma estrela, então, de acima de 25 vezes a massa do nosso Sol. Certo. Então não é qualquer objeto que pode se tornar um buraco negro, então? Então, na verdade, qualquer objeto pode sim se tornar um buraco negro. Só que o que isso está relacionado? Isso está relacionado ao raio de Schwarzschild. Schwarzschild foi um físico alemão e durante a Segunda Guerra Mundial ele estava correspondendo lá com Einstein, né? O Einstein, na época, ainda estava publicando suas coisas sobre a teoria da relatividade e o Schwarzschild, com base na teoria do Einstein, ele percebeu que se a gente pegasse um objeto com uma massa, sei lá, igual do Sol, por exemplo, ou igual da Terra, e a gente comprimir essa massa até um determinado raio, até um determinado tamanho, esse objeto viria a se tornar um buraco negro. Então foi assim que começou a ideia do buraco negro, foi a partir do Schwarzschild, né? Ele percebeu isso, né? A gente tem o Sol, aí ele comprime, vai chegar num ponto que ele vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que a força gravitacional produzida por ele ia formar o horizonte de evento, né? E a velocidade de escape seria maior do que a velocidade da luz. Então, qualquer objeto pode sim se tornar um buraco negro. Teoricamente, né? Pela matemática, pode se tornar. Por exemplo, a Terra, se eu não estou enganado, o nosso querido robô ele pode me corrigir, o raio necessário para a Terra se tornar um buraco negro é 9 milímetros. Então você tem que pegar toda a Terra, comprimir numa distância até 9 milímetros. Mas isso não acontece naturalmente também, então? Obviamente que não, né? Não tem como você pegar a Terra, toda a massa na Terra e comprimir, né? Por exemplo, o nosso Sol, para o nosso Sol se tornar um buraco negro, ele teria que pegar toda a massa do Sol e comprimir numa distância, num raio de 3 quilômetros. Então você pega a massa, comprime ela até 3 quilômetros, aí ela vai se tornar um buraco negro.
dentro do processo evolutivo das estrelas, a gente acabou não comentando, mas o que acontece? A estrela está lá no processo, blá, 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 fundindo os elementos, vai chegar num ponto que essa estrela vai se colapsar. O processo nuclear vai se encerrar, né, dentro da estrela, no núcleo dela. Então, se não tem mais reação nuclear de fusão dentro da estrela, a pressão dessa fusão diminui quase para zero, né? Então você não tem mais uma força dentro da estrela empurrando para fora. O que acontece? A força gravitacional, que é uma força que atrai as coisas, ele vai puxar toda a estrela para dentro, ela vai encolher, ela vai se colapsar nela mesma. E não vai ter essa pressão da fusão nuclear no centro para contrabalancear a força gravitacional. A reação nuclear não tem mais essa força de pressão dentro da estrela, que essa força ela é para fora da estrela, né? E a força gravitacional é para dentro, ela atrai. A estrela colapsa, ela se contrai. Por isso que estrelas de maior massa que viram um buraco negro, porque ela tem mais massa para poder colapsar e num raio necessário para virar um buraco negro. Se ela não tem a massa, ela pode virar uma estrela de nêutron, né? Se ela tem uma massa aí aproximadamente entre 8 vezes até 25, 24 vezes a massa do nosso Sol, ela vai se tornar uma estrela de nêutron, né? Que é um outro tipo de estrela. Tá, então o buraco negro basicamente é a morte de uma estrela, só que ele também morre ou não? Ele vai ficar lá para sempre depois? Então, existe uma teoria que recentemente foi comprovada em laboratório, os caras conseguiram comprovar, que veio do Stephen Hawking, né? Que é a radiação Hawking. Basicamente, a radiação Hawking, o que ele diz? Que um buraco negro, ele não destrói toda a informação, né? Porque até então, o que eu quero dizer com informação, né? A gente, por exemplo, o disco de acreção. A gente tem essas partículas sendo puxadas para o buraco negro, né? Mas o que acontece com essa partícula depois do horizonte de evento? A gente não tem a menor ideia do que acontece. Porque a gente não consegue enxergar, não consegue ir. Se a gente entrasse dentro do horizonte de evento, a gente provavelmente seria destruído, né? Só que isso não pode acontecer. Porque dentro do universo, a gente tem um negócio chamado conservação, né? Se chama conservação. Segundo Lavoisier, né, uma frase famosa dele, nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Então existe uma conservação. Só que aparentemente o buraco negro destrói, né, as coisas, porque a gente não tem ideia do que acontece além do horizonte de evento. Então isso seria uma quebra das leis da física, né? Porque deveria se conservar. Para onde que vai esse material em volta do buraco negro, né? Que está entrando dentro do horizonte de evento. Então aí o Hawking, ele fez essa ideia, não, tipo, um buraco negro, ele emite espontaneamente uma radiação térmica que se chama radiação Hawking, né? Que ele acredita que os buracos negros, ele emitem a partir dos seus efeitos quânticos, né? E quando ele vai emitindo essa radiação, ele vai perdendo massa. E ele vai chegar no momento que ele vai evaporar. Então, a ideia de Hawking é que os buracos negros, eles evaporam ao longo do tempo, né? Eles vão emitindo essa radiação térmica e perdendo massa até o momento que ela desaparece, ou esse buraco negro desaparece, ele é evaporado. E aí, recentemente, na verdade, acho que nesse ano, não é? 2018. Você vai falar do negócio do paradoxo resolvido? Não, eu tô falando da radiação Hawking. Em 2021, acho que foi nesse ano, eles comprovaram a radiação Hawking. Não tem como comprovar a radiação Hawking. Eu vi isso esses dias, um vídeo recente com uma menina que pesquisa buracos negros na USP. Ela falou que não tem como comprovar a radiação Hawking porque é muita energia em volta do buraco negro. E é tanta energia que uma radiação com um espectro de energia tão baixo seria impossível de detectar no meio daquilo tudo. Eu não tô falando de buraco negro na natureza. Eles comprovaram. Você não viu isso? Em laboratório? Eles criaram um buraco negro artificial. Quê? É sério, mano. Cara, eu não lembro a data que saiu. Mas saiu o artigo, cara. Os caras comprovando a evaporação. Ó, tem uma de 6 de janeiro. Cientistas criam um buraco negro em laboratório. Tem outra
de 5 de março, Buraco Negro Artificial comprova a teoria de Stephen Hawking. Muito bom, cara. Aí, ó. Tem que ler isso mais a fundo. Os cara descobriram, os caras comprovaram, mano, em laboratório. Os caras conseguiram criar. Só que eles ainda precisam identificar isso num buraco negro de verdade. Daí foi um passo. A gente não pode acatar como verdade ainda. A gente tem que deixar isso estabelecido. Tem uma prova. Agora precisa da prova na natureza. Porque é para isso que servem os experimentos da física. Você cria um ambiente favorável para você analisar algo que acontece na natureza. Algo que já foi detectado na natureza, um fenômeno, né? Só que aí, aqui eles fizeram o contrário. Eles fizeram o experimento, conseguiram detectar no experimento, só que ainda não conseguiram na natureza. Então, o buraco negro, ele não só suga tudo que cai lá dele, acabou, já era, ele também emite coisas. Então, o buraco negro não é um ralo, então, que só suga tudo cai lá e acabou. Opa, pera lá. O buraco negro não é exatamente um ralo. O buraco negro, assim como outros astros, ele é um corpo massivo. E como um corpo muito massivo, ele distorce o campo gravitacional. Então, se tiver alguma coisa orbitando, sei lá, vamos supor um lance hipotético. Vamos supor que nosso Sol se torna um buraco negro. Tá todos os planetas orbitando ele, aí ele se torna um buraco negro. Eles vão continuar orbitando ele não é um ralo. Porque a gravidade dele vai ser a mesma de antes para depois, porque a massa continua a mesma. Então não vai alterar o campo gravitacional. Não vai alterar... A única coisa que vai alterar é que não vai ter a energia do Sol, então a vida na Terra vai ser impossível, claro. Mas ele não é um ralo. É o que eu comentei, tipo, o que muda não é a massa, o que muda é o raio. Entendeu? E a força gravitacional não tem relação com a distância, com o raio, né? À medida que você se afasta de um corpo. Se você diminui o raio de um corpo, só que permanece a mesma massa, você pode se aproximar mais dele, entendeu? Então a força gravitacional aumenta. Porque, por exemplo, aqui na Terra, como é que a gente calcula a força gravitacional aqui? A distância que a gente está da Terra, mais o raio da Terra. Sim. É verdade. A gente pega lá, a força gravitacional é o produto das massas, e embaixo você coloca o raio da Terra mais a distância que a gente está da Terra. Aí você diminui o raio da Terra, você aumenta a força gravitacional. Então a gente não estaria em perigo, então? Não. Então teria alguma possibilidade, tipo, algum buraco negro maior que poderia sugar a gente? Existe tipos de buracos negros menores, maiores? A gente tem, né, os chamados buracos negros supermassivos, que são umas entidades assim que têm massas milhões de vezes maior que a do nosso Sol. E esses buracos negros supermassivos, eles costumam ficar no centro das galáxias. Então, explicando um pouco, como o próprio Daniel falou, sobre a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, segundo a teoria de Big Bang, os menores buracos negros, eles surgiram nos primeiros momentos do universo, já os buracos negros maiores, né, também os supermassivos, do tamanho de estrelas, eles geralmente se formam quando uma estrela muito grande se colapsa, como a gente já explicou. Quando isso acontece, ocorre uma supernova, que é uma explosão de estrelas, e os buracos negros supermassivos surgiram com as galáxias junto a elas. Os buracos negros mais famosos que a gente tem, sendo ele o primeiro que foi encontrado, foi o Cygnus X1. E ele era era considerado uma estrela na constelação de Cisne, ou Cygnus, no Cruzeiro do Sul, que na verdade não era uma estrela, eram duas. E isso aconteceu pois devido à sua distância aqui da Terra, onde nu a gente observava ele como sendo uma estrela só. Acontece que a estrela de Cisne ela é localizada a 6.100 anos-luz da Terra. E ela é um pouco estranha por algumas razões. Ela emite raio-x, e por isso ela foi denominada, né, Cygnus X1, que raio-x são ondas eletromagnéticas essencialmente iguais à luz que podemos ver com os olhos. Então, ao longo das décadas de 1960 e 1970, as descobertas elas foram se acumulando sobre essa estrela, e os astrônomos puderam determinar que esse estranho sistema duplo constituía de uma estrela gigante azul com massa entre 20 e 40 vezes maior que o Sol, fazendo dupla com um objeto compacto
que tem massa aproximadamente de 14,8 massas solares, que era responsável por emitir os raios-x. Mas o que seriam, né, esse objeto que emitia raio-x? E a gente percebeu que esse objeto compacto era completamente raro, né, e era bem menor que a Terra. Então surgiram muitas hipóteses para explicar o que seria essa anomalia, e muitas hipóteses também foram descartadas, e somente em 1973 a maior parte dos astrônomos concordaram que aquilo não era uma estrela, era uma ex-estrela e que tinha 60 massas solares, e que entrou em colapso gravitacional e virou um buraco negro. Então assim a gente encontrou o primeiro buraco negro, chamado Cygnus X1, e ele foi encontrado décadas depois de surgir, né, a teoria de buracos negros. Isso que é preparo, hein? Você é louco? Você viu? É o Batman. Vamos falar um pouquinho sobre alguns buracos negros que a gente tem aqui próximo. Então qual que é o buraco negro no centro da nossa galáxia aqui? O buraco negro no centro da nossa galáxia, né, a Via Láctea, ele é denominado como Sagitários A. Ele tem cerca de 4,5 milhões de massas solares. E como que a gente determina, né, um buraco negro se a gente não pode ver ele? Ele foi determinado a partir da observação das órbitas estelares. Então a gente observa, por exemplo, que as estrelas da Via Láctea, elas orbitavam um certo espaço que não tinha nada, né? Não dava para a gente enxergar o que era. Então assim a gente encontrou, né, o buraco negro Sagitários A, que é o que fica no centro da nossa galáxia. Uma coisa interessante que eu e o Manga estávamos vendo sobre o SGRA, que é o Sagitários A, né? A gente estava vendo as fotos que foram tiradas de ano por ano do centro da galáxia e mostrando a órbita das estrelas, né? E tinha a estrela que estava orbitando mais próximo ali desse ponto em preto do espaço, né? Esse ponto vazio, ele completou uma órbita completa em 10 anos. E eu falo desse jeito porque é uma estrela, gente. Uma estrela, 10 anos terrestre. Uma estrela orbitando algo, né? Uma estrela já tem massa muito grande, orbitando algo, a sua órbita, né? A sua trajetória levava 10 anos para ser completada. Isso é muito pouco tempo. Imagina o tamanho da massa do buraco negro, né? Que você falou, é 1 milhão de vezes. 4,5 milhões. Você comentou e eu não prestei atenção. Olha só. Então, para algumas pessoas, assim, pode ver isso e falar, nossa, mas 10 anos é bastante tempo. Não. Em escala astronômica, você tem um objeto gigante orbitando um outro objeto gigante e completar uma volta em 10 anos, cara, porque realmente a força gravitacional é muito forte. E ele não é o mais próximo da gente. Não. Então, qual que é o buraco negro mais próximo da Terra, né? Então, uma equipe, né, liderada por astrônomos do Observatório Europeu do Sul, descobriu, né, o buraco negro mais próximo da Terra somente em 2020. Então, foi ano passado. Antes, esse sistema, né, era conhecido como um sistema binário, denominado HR6819, e ele está localizado a 1.000 anos-luz da gente. Lembrando que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. E ele faz parte, na verdade, de um sistema triplo, que consiste em 2 estrelas girando, orbitando, né, um buraco negro a cada 40 dias. Então, a órbita dela leva 40 dias para elas fazerem, né, um movimento de translação em volta da estrela, e fica localizado na constelação de Telescópio. A gente consegue até ver, né, em noites mais claras, aqui do hemisfério sul, onde fica localizado. Ele tem de massa aproximadamente 4 vezes maior que o Sol. E essa equipe, né, afirma que esse sistema é só a ponta do iceberg, né, porque podem existir mais de milhões de casos como esse, né, de sistemas que a gente acha que é binário, de buracos negros semelhantes, até mais próximos ou mais longe, aqui na nossa galáxia. 40 dias, velho. Você tava falando 10 anos lá. Mas só que é porque eles são menorzinhos, não são? Ou não? Geralmente as estrelas mais próximas do centro da galáxia são estrelas maiores, onde tem mais atividade estelar. Geralmente elas morrem mais rápido. Na verdade, quanto maior a estrela, mais rápido ela morre. Quando a gente estuda o processo de evolução de estrelas. E, geralmente o centro da galáxia tem muitas estrelas muito grandes, tem muita atividade vindo lá do centro da galáxia, muitas estrelas estão morrendo, e é isso. Geralmente as estrelas do centro são maiores. E esse buraco negro que tá mais próximo da gente não apresenta perigo pra gente, não. Não. Como eu falei, ele tá a 1.000 anos-luz de distância da gente. É bem distante ainda.
A gente não estaria nem próximo, né, dele, a estar naquele horizonte, no horizonte de evento, né, que a gente não conseguiria mais, né, ter a velocidade de escape para escapar. Ainda é um buraco negro bem longe da gente. Pode perceber que, tipo assim, a maioria das pessoas, elas imaginam que o buraco negro é um objeto perigoso, que se ele existe ou está perto da gente, a gente vai morrer, vai ser sugado. Sim. Não vai ser sugado. Perigoso é depois do horizonte de evento. Depois do horizonte do evento, aí o negócio fica feio. Certinho. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu tirei da manga. Tirou nada de mim não, mano. Ai, meu Deus. Que eu até esqueci. Lembrei. Que, né, recentemente eles tiraram a foto, né, do buraco negro lá, certo? Como que eles conseguiram tirar essa foto, assim, alguém consegue explicar? A foto do buraco negro recentemente tirada, na verdade, ela foi feita por um conjunto de aproximadamente 60 entidades, né, instituições de pesquisa que se juntaram para tirar essa foto. Qual que é o problema? A gente tem um buraco negro muito longe, ele está muito longe. Então, para a gente conseguir tirar uma foto dele, a gente precisaria de um radiotelescópio do tamanho do planeta Terra. Então, o que eles fazem? Eles pegam todos os telescópios do planeta Terra, apontam na mesma direção e depois capta essas informações, esses fótons, né, em vários pontos do globo e depois triangula essa informação. Todos esses dados são triangulados a partir de algoritmos, né, para você pegar essas informações e juntar em uma única só imagem. Então é a mesma coisa que você pegar e transformar o planeta Terra inteiro em um radiotelescópio gigante. Você tem um radiotelescópio lá, se eu não me engano, Havaí, Espanha, Chile, Arizona também. Se eu não me engano, o Polo Sul não participou porque estava desativado. Tem no Polo Sul ou no Polo Norte, eu não lembro. Tem uma estação de radiotelescópio lá, mas estava desativado. Vários radiotelescópios apontaram para o mesmo lugar, começaram a coletar dados da onde poderia ter, né? Depois eles pegaram todas essas informações, criaram um algoritmo para poder interpretar e transformar a imagem. E como é que eles tiveram a confirmação de que eles estavam tirando a foto da mesma coisa? Várias equipes, essas equipes desses radiotelescópios pegaram os dados, construíram cada um seu próprio algoritmo, né, para interpretar esses dados. Depois eles compararam pixel por pixel se o tratamento de dados que eles tiveram foram iguais, né? Nossa. Então, equipe 1 fez o tratamento de dados, equipe 2 fez outro tratamento de dados. Eles pegaram, compararam as fotos que cada equipe fez, pixel por pixel, e fizeram uma razão, né? Então, se fosse 0, é que estava um negócio diferente, eles estavam tirando foto de coisas diferentes. Se fosse próximo de 1, é porque a diferença era mínima, e aí eles estavam tirando foto da mesma coisa, eles estavam obtendo os mesmos resultados, né? Porque na ciência é assim, a gente precisa ter várias equipes fazem experimentos e elas obtêm resultados próximos um dos outros. E aí que no dia, né, que eles foram... Todas essas equipes no mundo se reuniram para fazer isso e eles chegaram num resultado de 0,9, quase bem próximo de 1. Então eles estavam tirando foto da mesma coisa. E aí é bastante salientar quem que foi a pesquisadora que fez o algoritmo, né, para foto do buraco negro. Estou até vendo aqui, é a Kate Bowman. Ela foi a responsável da equipe, né, de todas as equipes, a projetar o algoritmo para fazer o tratamento da imagem. E é até engraçado que tem um documentário na Netflix que se chama Buracos Negros no Limite do Conhecimento. E mostra ela, a Kate Bowman, com a equipe lá, fazendo os algoritmos. Mano, eu ri tanto dela, porque ela é muito, muito engraçada. Ela é muito agitada, parece que ela tá toda hora no café, é muito engraçada. Ela me lembra você, Pepe. Só que mais agitada ainda. E queria acrescentar que essa imagem é de um buraco negro que fica no centro da galáxia Messier 87 e que tem aproximadamente uma distância de 55 milhões de anos-luz da Terra. Um buraco negro bastante distante, bem distante mesmo. Então, mas
Eles tirou foto do que tava em volta do buraco negro. Porque o buraco negro em si, tipo, não tem. Ele não emite luz pra você tirar foto dele, né? Você vai tirar foto do disco de acreção. Beleza, então. Mas imagina que é um monte de molécula em volta, com uma cor, sei lá, provavelmente bem quente, né? E um buraco negro, um buraco preto no meio. Uma esfera negra. Uma esfera. É um buraco negro. Bom, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Nosso programa especial acabou. Mas já! Não! Infelizmente a gente vai ficando por aqui nesse episódio especial. Só quero agradecer mais uma vez vocês ouvintes que estão escutando a gente, estão aqui com a gente explorando as maravilhas do universo. Lembrando novamente, nos sigam nas nossas redes sociais. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Um beijos de luz, um beijos de fóton para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Pode cortar essa parte aqui.